Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos. Nós estamos aqui numa aula diurna hoje do Legale, num evento diurno, numa exposição diurna. Comigo, o professor Durval Salge Júnior, sou coordenador do curso de MBA em Direito Imobiliário do Legale e coordeno junto com o professor Fábio Cáceres a pós de contratos também aqui no Legale. O tema de hoje, dessa manhã, é a Covid-19 e os seus reflexos nos contratos, no âmbito das revisões judiciais e extrajudiciais. Muito bem, esse é o tema que nós vamos trabalhar. De antemão, eu gostaria de dizer que eu preparei um material de apoio para vocês em PowerPoint. Ele está aqui na minha tela, eu estou dividindo a tela, do lado de cá o vídeo, do lado de cá o material de apoio. Embora o professor Durval, na exposição de hoje, ele vai trabalhar a verbalização dos slides, das vinhetas que estão aqui no PowerPoint. Se você quiser ter acesso a esse material, você pode entrar em contato com o Legale e pedir esse material para o Legale, que o Legale vai mandar esse material diretamente aí para o seu e-mail, tá bom? Então é um material de apoio, volto a insistir, não se preocupem, o professor Durval vai verbalizar o que está aqui, mas se vocês assim o quiserem, não é, tiverem interesse, vocês então podem pedir, né, ao Legale que então enviem para vocês esse material por e-mail, tá bom? Vamos lá então, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Pessoal, nós antes de falarmos sobre o aspecto jurídico, eu até trabalhei numa outra exposição para a área de direito imobiliário, com mais ou menos um tema bem parecido, e lá eu disse o seguinte, que eu vou repetir para vocês. Eu tenho visto várias e várias palestras, exposições jurídicas pelo Brasil afora, mas poucas que iniciam com a Covid. Poucas que se iniciam com o cenário que nós vamos trabalhar agora. Professor, eu já não quero que o senhor fala de Covid, eu já quero que entre direto nos reflexos. Não, negativo. O interesse da minha exposição é levar para vocês o que há de melhor, para que vocês possam formar o seu juízo de convicção. O melhor é isso. Quando você entra direto no apoio jurídico, no substrato jurídico, nas expressões jurídicas da exposição que o professor Durval está falando hoje, perde o brilho a trama, perde o brilho a formação do juízo. E ele passa certamente pelo que nós vamos falar agora. Eu vou dar essa exposição, eu farei essa exposição para vocês em três grandes dimensões. Primeiro, a dimensão da saúde. Porque a pandemia, ela não causou só uma catástrofe nos contratos. Ela também causou uma catástrofe na saúde. Ela não causou só uma catástrofe nos contratos, ela causou também uma catástrofe no sistema financeiro. Então, para fazer frente a tais cenários, é importante que nós falemos um pouco sobre saúde, falemos um pouco sobre o sistema financeiro, e aí sim, vamos falar muito sobre contratos. Mas para entender qual é a nossa missão como advogados, qual seria a nossa missão como advogados, senhores, doutoras e doutores? Se o médico trabalha na frente da saúde, se o Banco Central trabalha na frente, junto com os bancos, na frente do sistema financeiro, os advogados vão trabalhar na frente dos contratos. Cada um desses três cenários tem lá o seu pessoal de apoio, não é? A sua infantaria. Então, eu fiz questão, por exemplo, de no slide 3, eu vou verbalizar para vocês, então não precisa de ter, puxa, eu não sei se eu peço, não, o professor vai verbalizar tudo. Só você pedir para ter aí na sua casa. Então, no slide 3 está lá, a Covid é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a maioria dos pacientes com a Covid-19, cerca de 80%, podem ser assintomáticos.
e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. E desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória. A fonte que é o suporte ventilatório, a fonte é do Ministério da Saúde. Então, no slide seguinte, que é o slide 4, eu trabalho aqui, gostei muito, viu? Nas minhas pesquisas, a fonte é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sempre na vanguarda também, junto com outras grandes e maravilhosas universidades brasileiras. Então ele coloca lá, atualmente no Brasil, propõe-se as seguintes medidas para conter o risco da Covid-19. Professor Durval, pode parar o evento. Nós vamos falar de saúde ou nós vamos falar de direito? Olha, pessoal, nós vamos dizer o seguinte. Quanto todo mundo já me conhece, já sabe que eu não sei fazer uma exposição sem profundidade. Então é como eu falei para vocês. Nós vamos entrar na parte jurídica, mas é importante você saber que o Brasil tem 3 frentes de crises grandes agora, além de outras. Primeiro, saúde. Segundo, economia. E terceiro, contratos. Então, eu trago isso daqui para vocês verificarem que fazerem aqui uma paridade, não é um confronto, para verificar que enquanto eu tenho medidas para a área da saúde, enquanto eu tenho medidas para a área da economia, eu também tenho medidas para a área do direito. Tranquilo, pessoal? Bacana. Então, atualmente no Brasil, propõe-se as seguintes medidas para conter o risco da Covid-19. Envolvimento de toda a sociedade em medidas de higiene para redução de transmissibilidade, lavagem de mãos, de máscara, limpeza de superfície, suspensão de aulas em escolas e universidades com reavaliação mensal, distanciamento social para pessoas acima de 60 anos com reavaliação mensal, distanciamento social para pessoas abaixo de 60 anos com doenças crônicas, diabetes, hipertensão e tal, com reavaliação mensal, distanciamento social no ambiente de trabalho, reuniões virtuais, trabalho remoto, extensão do horário para diminuir densidade de equipe de espaço físico, etc., com reavaliação mensal. Isolamento domiciliar de sintomáticos e contatos domiciliares, exceto profissionais de serviços essenciais assintomáticos. Proibição de qualquer evento de aglomeração, shows, cultos, futebol, cinema, teatro, casa noturna, etc., com reavaliação mensal. E diminuição da capacidade instalada de bares, restaurantes e afins com reavaliação mensal. Então, nós temos aqui, né, as questões referentes à parte de saúde. Agora vamos para a parte de economia, slide 5. Daqui a pouco já vem o jurídico. Sei que você quer, mas é importante que nós tenhamos esse cenário. Eu não vi em nenhum desses vídeos uma expressão dessa daqui nessas 3 frentes, contrato, saúde e sistema financeiro. Então, promover o adequado funcionamento dos mercados e da economia, esse é o Banco Central do Brasil. Slide 5. Um dos principais objetivos do Banco Central em momentos de crise é manter a funcionalidade dos mercados e, com isso, apoiar o funcionamento da economia real. Cabe ao Banco Central garantir o funcionamento dos mercados financeiros, pois quando esses mercados não funcionam de forma adequada, a economia é fortemente impactada. Para diminuir o impacto dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus sobre a economia brasileira, o Banco Central vem adotando uma série de medidas fundamentais para promover o bom funcionamento do mercado, sem abrir mão da solidez e estabilidade do sistema financeiro nacional. Para isso, o Banco Central anunciou várias medidas para assegurar bom nível de liquidez para o sistema financeiro nacional e para fazer fluir o canal de crédito. A ideia é que esses bancos tenham recursos prontamente disponíveis em volume suficiente para emprestar e para refinanciar dívidas das pessoas e empresas mais afetadas pela crise. Ao todo, as medidas anunciadas têm o potencial de ampliar a liquidez do sistema financeiro em 1,217 bilhões, equivalentes a 16,7% do produto interno bruto do PIB. Professor Durval, já peguei essas exposições do senhor. O
O senhor está falando aqui no final, olha, para emprestar e para refinanciar dívidas das pessoas e empresas mais afetadas pela crise. Peguei. Por que eu peguei? Pelo seguinte, porque quando o Banco Central propõe uma política dessa e os bancos implementam, o que acontece? Eu não terei tantas crises em contratos bancários, embora o mercado está sinalizando que tem crise sim, que esse dinheiro aqui não chegou na outra ponta, mas a ideia, em tese, era lá atrás, é essa. Então, precisamos de verificar o poder público, onde é que o dinheiro está, se ele saiu do Banco Central, se chegou no banco, se o banco está represando, se o banco está com medo de emprestar, enfim, ou de refinanciar, mas a ideia é essa, não é? Então, o Banco Central, a partir do slide 6, e eu já encerro essa parte expositiva, ele tem os objetivos, não é, para evitar disfuncionalidades e assegurar a confiança nos mercados. E nós vamos ver daqui a pouco que, em linhas gerais, os contratos vão ser a mesma coisa. Nós vamos ter que apresentar, nós advogados, soluções para essa normalidade dos contratos. Então é isso que nós vamos trabalhar nessa exposição de hoje, tá bom? Então, slide 6, terminando o Banco Central. Objetivos do BC para evitar disfuncionalidade. Manter o sistema financeiro líquido e estável para fazer frente aos desafios que se apresentam. Garantir um sistema capitalizado para que o canal de crédito continue a funcionar com normalidade. Oferecer condições especiais para que as instituições financeiras possam rolar as dívidas dos setores afetados pela crise, monitorando os créditos que saem do sistema financeiro com o intuito de evitar eventuais contágios. Próximo. Garantir que o mercado de câmbio funcione com normalidade sem perder liquidez. Próximo, manter as condições monetárias estimulativas para que o crédito sirva de impulso ao crescimento sem prejuízo ao objetivo de manter a inflação controlada. Ok. Professor Durval, foi bom, conversamos bastante. Slide 7, entra no jurídico. Estou entrando. E você vai ver agora como é importante que você tivesse essas informações. São 4 slides. Nós perdemos 8 minutos na aula, de uma aula de quase 1 hora. Só para entender, isso é muito importante, eu quero deixar do meu coração para vocês nessa exposição de hoje. Pessoal, assim como a saúde está desenvolvendo esforços para enfrentar a pandemia, assim como o Banco Central e as instituições financeiras estão enfrentando esforços, envidando esforços para enfrentar a Covid, nós também, advogados, nós também, profissionais do direito, precisamos de envidar esforços também para fazer frente à pandemia. Não no ponto de vista da saúde, não do ponto de vista do sistema financeiro, mas do ponto de vista jurídico. Essa é a nossa intenção. Por isso que o professor Durval começa essa exposição com essas linhas de raciocínio, tá? Que ótimo! Então vamos verificar, vamos debater. Turma, para os contratos, que é o tema nosso hoje, contratos de uma maneira geral, os contratos têm 10 classificações, 10. Cada classificação tem um contrário. O contrato de prestação momentânea ou instantânea é aquele que se esgota num só momento. Então, por exemplo, uma compra à vista de um terno. Então, eu vou lá e falo, ó, quanto é o terno? É R$1.200? Está aqui os R$1.200, me dá o terno. O que a pandemia tem a ver com isso? Nada, ela não interfere nesse negócio. Esse negócio ele se esgota num só momento. Então, a pandemia do coronavírus, a Covid-19, ela vai interferir fortemente nos contratos de prestações continuadas ou diferidas no futuro, que são aqueles contratos que se protraem no tempo. Então, nesse slide 8, eu vou verbalizar para vocês agora, para a gente poder discutir. Eu digo aqui, ó, são obrigações de dar prestações. Aqui a gente já para um pouquinho para recordar o passado da faculdade, porque recordar é viver. O que seriam prestações no mundo do direito? Dar, fazer e não fazer. As duas primeiras, dar e fazer, prestações do tipo positivas. Não fazer, prestação do tipo negativa. Então, prestações são obrigações de dar, fazer ou não fazer, que se prolonga no tempo. É um espaço mais ou menos longo envolvidas em um negócio jurídico.
Eu adoro esse espaço mais ou menos longo, porque foi justamente nesse espaço mais ou menos longo que veio a pandemia. Então, no outro parágrafo, ainda no slide 8, eu digo o seguinte: nos contratos, essas obrigações podem sofrer os efeitos das contingências externas, promovendo desarmonia na avença, para um lado ou para o outro, ou até mesmo para ambos os contratantes. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, contingências externas, promovendo desarmonia. Porque quando eu contratei num cenário X. Esse cenário sofreu uma contingência externa. Qual é essa contingência externa? Covid-19. E o que essa Covid-19 fez no contrato? Ela gripou o contrato? Ela deixou o contrato sem respirar? Não, ela promoveu uma desarmonia nessa avença. E aqui diz para um lado, para o outro, ou até mesmo para ambos os contratantes. Que esse é um aspecto importante. Locação de imóvel, por exemplo. Tá ruim o locador e tá ruim o locatário. Crise os dois. Locatário que não tem como pagar e locador também que não tem como diminuir, porque ele também está lotado de problemas. Então aqui, essa desarmonia na avença, ela vem por uma contingência externa que é a Covid-19, que impactou tão fortemente que impactou ambos os contratantes. E ainda nesse slide 8 diz o seguinte: essa situação pode ser contornada, primeira hipótese, apresentar um grau de descompensação, segunda hipótese, de modo a prejudicar ou mesmo impedir a satisfação da obrigação no tempo e no modo devidos. Doutores, doutoras, senhoras, senhores. Primeiro lugar, essa contingência externa que provocou uma desarmonia no contrato para um ou para outro, até mesmo para ambos, pode ser contornada. Se isso acontecer, essa palestra, essa expressão, essa exposição, essa aula, esse evento contornou. Ó, eu perdi 25%, mas eu não quero deixar as coisas para futuro, como diz barrigar, então eu vou me apertar aqui, tem um dinheirinho aqui na gaveta, eu vou pagar, vou contornar essa situação. Então esse é o primeiro fenômeno que pode acontecer. O fenômeno das partes superarem, contornar e vamos em frente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou essa Covid apresentar um grau de descompensação tal que vai prejudicar parcialmente, ou até mesmo vai impedir totalmente a satisfação da obrigação no tempo e no modo devidos, tá? Então esse é um ponto importante para você guardar aí essas informações, porque nós vamos voltar a elas. Então nas obrigações momentâneas ou instantâneas, esse fato não se fará presente, se fará presente nas prestações continuadas ou diferidas no futuro, que são aquelas que se prolongam no tempo e vão sofrer essa contingência externa, provocando essa desarmonia na avença pelo advento da Covid-19. Muito bem, no slide 9 nós vamos falar do princípio da conservação ou continuidade do negócio jurídico. E aqui a nossa exposição merece sim uma discussão bem acalorada, porque é o seguinte: qual é o símbolo do direito? Parabéns, uma balança. Uma balança significa equilíbrio. Quando as partes fecharam o contrato lá atrás, elas não tinham ideia do que viria pela frente, de uma contingência externa irresistível. E quando essa contingência vem, né, ela vem para desarmonizar esse contrato. E aí qual é a ideia? Vamos extinguir ele totalmente? Não. Se for possível, não. Por quê? Porque existe um princípio no direito contratual que fala sobre a
conservação ou continuidade do negócio jurídico. Se nós, por favor, um exemplo catastrófico, né? Vamos chamar assim uma explosão vulcânica, todos os contratos se extinguissem, vocês já imaginaram a crise que nós teríamos? Então a ideia é, vamos tentar acomodar esses contratos, conservando ou continuando esse negócio jurídico para evitar o quê? Uma desarmonização tal na sociedade, um descompasso tal, com extinção total desses contratos, aí sim nós teríamos uma crise. Então, se por um lado na economia nós temos o isolamento social para evitar o caos na UTI, aqui também nós teremos a nossa ideia de tentar salvar o contrato para evitar o caos no mundo contratual. Então, lá eu salvo vidas, aqui eu salvo a manutenção do contrato, se for possível. Se for possível. A ideia é empreender todos os esforços para conservar o negócio jurídico, dar continuidade a ele, para não promovermos uma crise ainda maior do que ela é. Bom, quem olha no slide 10, quem olha o artigo 421 e 421A, cheirando a tinta, não é? Acabou de vir, Lei da Liberdade Econômica do ministro Guedes, 421 e 421A. Porque qual é o tema da nossa exposição diurna hoje, professor Durval? Âmbito das revisões diurna hoje, professor Durval. Âmbito das revisões judiciais. Revisões judiciais e extrajudiciais. Essa é a ideia. Mas espera aí, o que o senhor vai falar no 421? Por exemplo, no parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Não, parou a exposição. Volta. Revisão judicial? O senhor acabou de falar aí, ó. Prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Vai me dizer que tem outro dispositivo assim? Tem o inciso 3º do 421A. Garantido também que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Ah, pronto. Como é que vou ter uma exposição de revisão se ele está falando que a revisão é excepcional? Que excepcionalidade da revisão ocorrerá de maneira excepcional e limitada, por uma razão muito simples. O 421 e o 421A são para tempos de normalidade. Tempos de normalidade. O 421A e o 421 são a alma do princípio da manutenção do contrato, da conservação, da continuidade do negócio. Ó, mexe e se mexer de maneira excepcional, mas num mundo normal. Isso quer dizer o seguinte: o Poder Judiciário vai só revisar um contrato de uma maneira excepcional. Mas não é o 421 e o 421A que nós estamos vivendo, professor Durval. Não mesmo. O 421 e o 421A para tempos de normalidade. Eles foram assim criados, principalmente pelo ministro, para o quê? Evitar aquele negócio. Assinei, vou correndo revisar. Assinei, vou correndo revisar. Assinei o contrato com o banco, vou correndo revisar. Assinei o contratinho com o da esquina, vou lá correndo revisar. Não. Eles vieram para isso. Para informar que o Estado vai intervir muito pouco. Essa é a ideia. Mas existe um artigo para anormalidade? Existe. É o Super 478. Ele até não é um super-homem, é um super-artigo. 478 e 479. E as expressões contidas no 478 já dão ideia dessa anormalidade.
desse momento que não é normal. Ler o 478 é uma poesia de uma crise. Ler o 478 é a poesia de uma catástrofe. Exatamente como a pandemia da Covid-19. Vamos lá, nos contratos de execução continuada ou diferida, que o professor Durval já falou, que é aqueles que se protraem no tempo e que estão sujeitos a uma contingência externa de modo a desarmonizar o contrato, a ponto de desarmonização total ou parcial. Show. Se a prestação de uma das partes, já sei, prestação dar, fazer ou não fazer, beleza. Se tornar excessivamente onerosa. Opa. Só pelo item excessivamente já não durmo essa noite. Excessivamente onerosa. Com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Cenário do caos. Primeiro, o que é um acontecimento extraordinário e imprevisível? Exatamente a Covid-19. Não é todo dia que tem uma Covid-19 e ninguém previu essa loucura. Ninguém tinha essa previsão. Se tinha uma previsão menor e tal, mas nunca não sabia de tudo, não. Então, primeiro lugar, o 478, ele seria o fundo musical para o momento. Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Esses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que o professor Durval chama de contingência externa, de modo a desarmonizar o contrato de um lado, ou para o outro lado, ou para ambos os lados, não é? Tornando excessivamente onerosa uma prestação. Isso é uma possibilidade, né? E aí vem, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Resolução do contrato é a extinção do contrato. Professor Durval, mas o senhor falou agora há pouco que tinha inclusive um princípio da manutenção do contrato, da continuidade, é o 479. A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Porque essa exposição que nós temos na aula de hoje, nessa exposição diurna, ela diz no âmbito das revisões judiciais e extrajudiciais. Eu também tenho que pensar na revisão extrajudicial, que é o princípio do 479. Oferecendo-se, mas ele fala em réu. Ele fala em réu e lá em cima ele fala os efeitos da sentença no 478. O cenário do 478 e do 479 é uma visão judicializada. Mas uma interpretação também pode ser dada de uma visão extrajudicializada, em que as partes, com esse fenômeno da previsão do 478, vão sentar para conversar. E aí a extinção do contrato poderá ser evitada se a outra parte modificar equitativamente as condições do contrato. Então, a princípio, o 478, que parece ser só para um cenário judicial, também pode ser usado para um cenário extrajudicial com absoluta certeza. Senhores, senhoras, doutores, doutoras, turma, tem uma expressão no 478 que ela é delicada, com extrema vantagem para o de outra. Por que ela é delicada? Por uma razão muito simples. Essa dificilmente aconteceu. Quando eu fechei meu contrato, eu fechei uma parcela, por favor, de R$ 2.800. Com a Covid, ela aumentou para quanto? Não, não aumentou, continua R$ 2.800. Então, onde está a extrema vantagem? Não tem, não tem. O que tem, porque esse 478 é excessivamente onerosa, extrema vantagem e acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Então, dos 3 do 478, muito provavelmente eu só vou ter 2. A prestação que se tornou excessivamente onerosa, perdi o emprego, tive 25% de desconto, tinha um restaurante e está fechado, sou dono de companhia aérea, não estou voando, enfim. Agora, a extrema vantagem provavelmente não terá.
Porque o valor é o mesmo. Então, dos três, você vai ter que trabalhar duas coisas. Então, isso eu sempre digo para você não chegar numa reunião e falar, as três coisas. Não tem as três coisas, porque não tem extrema vantagem. A prestação é a mesma de antes. O que mudou foi excessivamente onerosa e o acontecimento extraordinário imprevisível. Então, isso é uma coisa importante para você guardar, tá bom? Guarde isso daí no seu coração. Depois, né, ainda no âmbito da discussão, né, de artigos e tudo mais, nós vamos para 840 e 841 do Código Civil, que diz lá o seguinte: é lícito aos interessados prevenirem o terminar o litígio mediante concessões mútuas. E 841, só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. Ora, essas transações multas, essa transigência, acomoda daqui, acomoda dali, não é? Já não é mais pagamento. Porque antigamente a transação era um fenômeno de pagamento. Transigiu, encerrou. Não, aqui é um fenômeno também de composição. Não precisa mais ser a transação só para fim. Escuta, ó, me dá 10, me dá aí assunto encerrado, nem para você nem para mim, fechou. Isso é para liquidar a operação, para liquidar o negócio. Não. Aqui eles falam terminarem o litígio, não o contrato. Então eu estou no momento de desarmonia, de litígio no contrato. Então do lado de cá você tira um pouquinho, do lado de cá eu tiro um pouquinho, e mediante essas concessões multas, nós vamos terminar esse litígio por um aditivo. Então não é um fenômeno 840, 841 só para encerrar o contrato. Não, também é para mantê-lo, mas para mantê-lo sobre um outro viés, sobre o viés do 479. Modificar equitativamente as condições do contrato. Então, o 479, ele se alia, não é, combinado com o 840 e o 841. Isso nós estamos trabalhando, não é, no cenário da composição. Isso nós estamos trabalhando, não é, no cenário da composição extrajudicial. Não, professor Durval. A coisa é mais feia. Vou ter que entrar com uma ação judicial. Vai entrar com uma ação judicial? Vai. Então, slide 13. Esses são os nomes. Professor, posso pôr outro nome? Lógico que pode. Não é? Mas a ação de resolução do contrato por onerosidade excessiva com pedido de tutela de urgência. Outro nome. Não, eu não quero, professor Durval, eu não quero extinguir o contrato, eu só quero diminuir a parcela. Ação de revisão do contrato por onerosidade excessiva com pedido de tutela de urgência. Esses são os nomes das judicializações dos contratos. Para por fim, ação de resolução, para só revisar, ação de revisão. Tá? E a sentença que vem, lá no slide 14, ela é declaratória constitutiva. Por que ela é declaratória? Porque para o juiz chegar na revisão do contrato, é necessário o juiz reconhecer o fenômeno da Covid. É necessário o juiz reconhecer e declarar que houve a situação do 478, da boa-fé, da função social do contrato. Não é só o 478, 479. Também lá no 421, que o professor Durval falou, não é? Nós temos, ó, função social do contrato. Qual é a função social do contrato? Circular riqueza. Se eu paro todos os contratos, eu não circulo mais riqueza. Então, nessa exposição do 421, com a boa-fé, com a função social do contrato, Excelência, declara para mim que o meu negócio está dentro desse cenário. Está dentro desse cenário. Tá, então agora me revisa a minha cláusula. Eu revisei a sua cláusula. Constituí uma nova cláusula. Então, os efeitos da sentença é uma declaratória constitutiva. Tá? E professor, o que mais o senhor gostaria de falar aqui que é importante nessa nossa discussão, nessa nossa
nesse nosso evento dessa manhã aqui, que nós estamos falando sobre a Covid-19, né, e a sua repercussão do mundo dos contratos, principalmente no âmbito das revisões judiciais e extrajudiciais. Um ponto importante que deve ser feito aqui, que eu tenho falado nas minhas palestras, nas minhas lives, é o seguinte: não me vá para uma mesa de negociação, não me vá para uma ação judicial sem ter uma documentação daquilo que você está falando. Excelência, eu quero que revise o contrato por causa da pandemia. Tá, por quê? Não, eu diminuí a renda. Ônus probandi. Você não pode esquecer do ônus probandi. Até pode passar uma irresponsabilidade dessa no campo do extrajudicial. Porque a outra parte também fala, quer saber, me dá quanto você quer isso daí? R$800 por mês? Tá feito. Ele nem vai comprovar que você passa por uma situação difícil. Juiz, não. Você está me dizendo aqui que está com está excessivamente onerosa? Sim, por quê? Não, porque prova. Então traga o olerite. Você tem um comércio, traga um balanço de 3 meses depois, 3 meses antes, 3 meses depois, ou 2 meses depois. Documente a sua situação. Não vá para uma ação judicial sem documentar. Por que que eu tenho falado isso? Eu tenho falado o seguinte, escuta o que o professor Durval está falando. Nós estamos judicializando essas ações no meio da pandemia. Os juízes são seres humanos, assistem televisão, veem a catástrofe que tem. E aí, o que que acontece? Eles estão sensibilizados. A tutela antecipada em caráter de urgência vem. Só que ele possivelmente vai julgar isso daí pós-pandemia. Pós-pandemia, todo mundo já voltou ao normal, shopping center, comprando, indo no cinema, drive-in, a vida voltou ao normal. Beleza, o juiz também voltou ao normal. E aí ele vai olhar ferrenhamente a sua ação. Então não pode ser brincadeira de criança, tá, pessoal? Vocês têm que, ao propor as ações agora, fazer uma proposta firme, tá? Com documentos, fortalecendo a sua petição inicial, para que o juiz veja nesses documentos, não é, o seu direito, o seu ônus probandi, tá? Então a orientação do professor Durval é essa. Não só para o âmbito da revisão extrajudicial, que você vai trabalhar tudo isso que nós falamos hoje, toda essa trama jurídica, todos esses positivos, todos esses pontos de vista, né? Essas dicas que o professor Durval deu, lembre-se sempre, carregue documentação farta da sua situação. Porque o sucesso dessa ação não está no acontecimento imprevisível extraordinário. Isso não. O próprio Código Civil já fala, você não precisa de fazer prova de fato notório. Você não precisa de fazer prova da Covid-19, ela existe. Olha, a Covid acabou comigo, deixa eu fazer prova da Covid. Não precisa, o juiz já sabe. Iura non vitae curia. É fato notório. Então, onde você vai ganhar ação não é a Covid, você vai ganhar ação ao provar para o juiz que para você ela é excessivamente onerosa. Essa prova documental, firme, consistente. Porque eu tenho certeza que vai sair várias e várias tutelas antecipadas como saíram para mim. Lembre-se sempre, na tutela antecipada, o juiz tem o quê? Um exame superficial, uma verossimilhança da alegação, tá? Uma possibilidade do direito, ele não avança como ele vai avançar na sentença, no poder de fogo da sua ação. É uma análise superficial. A tutela vem. Meu medo não é a tutela. Meu medo lá atrás é ele falar improcedente a ação e revoga a tutela. E aí você vai ter que pagar todos esses meses que demoraram desde o ajuizamento até agora. O seu cliente agora morreu. Se ele não morreu na Covid, vai morrer agora. Doutor, mas quanto é que eu tenho que pagar tudo atrasado? Doutor, tô morto. Realmente tá morto.
Isso eu não quero para vocês. O sucesso da ação está na farta documentação do excessivamente oneroso. Vem comigo que você não erra. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bacana? Tudo jóia. Turma, então nós já temos ponderações do professor Durval, nomes da ação, o que eu tenho que trazer de documentação, qual é o foco que eu tenho que dar, onde eu vou ganhar, a prática, o cuidado que eu devo ter. Professor Durval, está circulando aí, não é? Um projeto de lei do senador Anastasia sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus. Está mesmo. E esse projeto de lei, que já foi a sanção presidencial, eu estou gravando essa aula para vocês, né, para passar na parte de urna no Legale, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Pode ser que, quando for veiculada essa aula, nós já tenhamos a sanção presidencial. Mas hoje foi enviado já. Então lá, por exemplo, pessoal, tem o artigo 6º, que dá resilição, resolução e revisão dos contratos. Já tem esse artigo. Professor, para que essa legislação veio? Então, a ideia do senador foi a seguinte: evitar a massificação das ações judiciais, evitar a alta densidade da judicialização dos casos. Então a legislação veio para acomodar a situação até o fogo apagar. E ela vai dizer o seguinte: porque até então, você, para poder diminuir, você precisa do outro. E o outro fala: não vou diminuir nada. Então você não tinha saída se não judicializar. Agora vem a lei e goela abaixo do credor e fala: não, vai revisar. Né? Então você não judicializa tanto. Né? Não estou falando que vai revisar, mas não é? Tem as questões, não é, que vão valer a pena uma discussão nossa nessa legislação. Tá? Então tá lá, resolução e revisão dos contratos. O artigo 6º, as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus nas execuções do contrato, não é, incluídas as previstas no 393 da função da força maior, não é, lá para eximir responsabilidades, não terão efeitos jurídicos retroativos. Aí também é o fim, né? Você tem um contrato de 5 anos e fala: eu quero revisar desde o começo. Meu querido, pera um minutinho. O que tinha lá desde o começo? Não tinha nada. Só tem nas últimas 4 parcelas por causa da pandemia. Então não vai revisar o contrato. Não tem efeito retroativo. Né? Se houver um efeito, é nesse período. Tá? Então ele coloca: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins do 478, 479, 480, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização e a substituição do padrão monetário. Mas a Covid não está aqui, então a Covid sim não é? E depois ele vai falar sobre regras de proteção ao consumidor. Nessa mesma legislação, eu tenho regras para o mercado imobiliário, eu tenho regras para condomínio, eu tenho regras para locações, tá? Então eu tenho várias regras. A minha recomendação para vocês é que deem uma olhada, não é, nessa legislação. Se ela ainda estiver sob exame do presidente, já tem o texto dela, do projeto de lei 1179, tá? Se o presidente já sancionou, melhor ainda, você já vai trabalhar com uma legislação em vigor, não é? Delimitativa dessas questões referentes, não é, a essas relações jurídico-privadas, tá? Relações jurídicas de direito privado, RJT, tá? E lembrando sempre que nós já vimos, não é, que pelo artigo 841, que o professor Durval tem falado, só quanto a direitos patrimoniais de caráter 841, que o professor Durval tem falado, só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. E essa legislação foi justamente nesse sentido, né? Relações jurídicas de direito privado. Então não se fala em vida, não se fala em liberdade, não é? Nenhum outro daqueles valores que não estejam dentro do chamado direito privado. Bom, esse é o cenário, né? O cenário que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje sobre a Covid-19 e seus reflexos nos contratos.
no âmbito das revisões judiciais e extrajudiciais. Esse material de apoio estará no Legale, pode pedir, o professor Durval verbalizou para vocês, mas ele está à disposição lá no Legale, se vocês precisarem, tá? É só pedir, o Legale manda para vocês. E, enfim, e basicamente, encerrando, terminando essa exposição diurna, né, que eu tenho aqui com vocês, eu gostaria de dizer o seguinte, é um momento muito difícil. Eu gostaria muito que vocês entendessem como eu montei essa exposição de hoje, trazendo o cenário de saúde, trazendo o cenário financeiro e trazendo o cenário contratual. Por quê? Porque são frentes importantes que nós devemos trabalhar. Profissionais da saúde na saúde, os profissionais do sistema financeiro no sistema financeiro, os profissionais do direito nos contratos. Cabe a nós, compete a nós. Lembre-se sempre que o advogado é o administrador da justiça. Então, fazer valer essa justiça. Levar essa justiça a quem mais precisa. O médico leva o tratamento a quem mais precisa. O sistema financeiro leva aquele suporte financeiro a quem mais precisa. E o advogado também vai levar o seu trabalho a quem mais precisa. Tá? Então, fica aqui, não é, a minha convocação para todos nós, né, de que nós, nos nossos trabalhos, nos nossos pontos de vista jurídico, nós estejamos aparelhados, informados, né, de bases, de sustentações para que nós possamos levar o melhor da advocacia para os nossos clientes. Tá bom? É esse o cenário que eu me propus a trabalhar com vocês nessa manhã. E eu os convoco, né, por meio dessa exposição, a sermos justamente esses paladinos que vão trabalhar essa questão dos contratos, né, das revisões judiciais e extrajudiciais, para trazer paz, para trazer justamente aquele cenário de harmonia, né, onde estão desarmonizados os contratos, essas contingências externas que desarmonizaram esses contratos. E Deus queira, não é, que esses contratos, ao invés de se extinguirem, eles apenas sejam revisados. E sejam revisados por um espaço muito curto de tempo. É sinal de que a pandemia nos deixou, não é, brevemente, sem também ficar dilatada muito tempo, não é, nos causando tantos e enormes prejuízos. Não só do ponto de vista de vidas, mas também do ponto de vista econômico. E ao final, quero fazer um convite a você, doutora, a você, senhora, para a nossa pós de contratos. É uma pós com muito carinho, criada por mim e pelo professor Fábio Cáceres. Grande parte das aulas somos nós que lecionamos, nós temos convites a professores e professoras externos que nos vêm a brilhantar com as suas exposições. E essa é a linha nossa do Legale, pessoal. Muita informação técnica, mas também muita parte prática. Uma conversa entre nós muito próxima, para que você possa formar o seu juízo através dessa pedagogia simplista, né? Ainda que em grau de pós-graduação nós tenhamos grandes e massivas discussões com jurisprudência, com doutrina, com a parte prática, mas a exposição simples, a exposição objetiva que vai atingir direto o seu juízo de convicção, direto o seu coração, também é muito importante. Então, as matrículas, já estão aí, nossa pós começa agora no segundo semestre, é uma pós online, 100% online. Esteja conosco, nós vamos examinar o mundo dos contratos, de quase todos os contratos existentes no Brasil, os mais importantes com certeza absoluta, e nós esperamos do meu coração, do coração do professor Cáceres, que vocês estejam conosco nessa pós-graduação, uma pós-graduação pensada, planejada, e implementada para você, tá bom? Fica um grande abraço do professor Durval. Não se esqueça, se você quiser o material, de pedir ao Legale, peça ao Legale, gentilmente o Legale vai te atender, encaminhando esse material em PowerPoint para o seu e-mail, tá? Para a sua máquina, e para que então você possa ter, como também um suporte para a aula de hoje, tá bom? Então,
Um grande abraço para vocês, meu muito obrigado e até as próximas exposições, até as próximas palestras, até os próximos cursos, até as próximas aulas. Tá bom? Se você gostou, então, estaremos juntos na pós de contrato durante um ano, ouvindo o professor Durval, o professor Cáceres e os demais professores do Legale, tá bom? Espero todos vocês lá. Muito obrigado, bom? Espero todos vocês lá. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, pessoal!